Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Recentemente, o descasamento de uma influenciadora que tem mais de 6,5 milhões de seguidores nas redes sociais com um deputado causou um grande burburinho nas redes sociais. Na verdade, não foi bem o descasamento. O descasamento aconteceu, o pedido de separação, de divórcio, 3 meses depois do casamento. Um casamento que foi muito glamouroso, aconteceu numa cerimônia muito íntima na Itália, mas que foi divulgado amplamente, ela muito bela, com um vestido muito requintado, chiquíssimo, como ela gosta de dizer. E 3 meses depois, esse casamento foi desfeito e isso também veio à tona. E as redes sociais, a gente sabe, essas histórias da vida real, elas realmente atraem a atenção e as pessoas vão ganhando mais e mais seguidores também em função disso. E o que aconteceu foi que depois que ela anunciou, 3 meses depois do casamento, que estava separada, o que as pessoas não imaginavam era um motivo da separação, que veio à tona recentemente, há algumas poucas semanas. O que aconteceu foi que ela teve que registrar na Delegacia de Mulheres, uma queixa contra o ex-marido, pedindo inclusive medida protetiva. E, Cris, o que isso tem a ver? Isso acontece com tantas milhares e milhões de mulheres, infelizmente, no Brasil. Mulheres que são violentadas, que são assediadas, que recorrem à lei e que pedem medidas protetivas. Mas o fato é que também chamou muita atenção que essa influenciadora sempre se declarou muito conservadora e uma antifeminista. E o que chama atenção é que a gente precisa lembrar que a lei é para todos, E quando eu falo todos aqui, de fato a Lei Maria da Penha, ela não serve só para os homens. A Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada para proteger as pessoas contra violência doméstica e violência sexual. E pode acontecer, obviamente, dos homens também sofrerem esse tipo de violência, mas a gente sabe que 90%, mais de 90% dos casos são de mulheres vítimas de violência. E aí, com um discurso muito antifeminista, inclusive de ataque às feministas, essa influenciadora usou da lei. E que bom que ela pôde usar da lei. E, inclusive, a colisão feminista veio a público e mandou uma nota, publicou uma nota dizendo o seguinte: conhecemos bem o fenômeno da violência contra a mulher e o quão devastador ele é em relação à carreira e à vida pessoal das mulheres. Quando afirmamos que as mulheres não devem ser submissas aos homens, estamos nos referindo a isso. Não se submeter à injustiça, à indignidade, ao desrespeito. Nós respeitamos os homens e eles devem-nos igual respeito. Feminismo é a luta por essa igualdade, uma igualdade de direitos e obrigações, afirmou a entidade, que é composta majoritariamente por advogadas, e essa foi uma carta direcionada a essa influenciadora. E aí vários pontos são importantes, porque numa determinada ocasião essa influenciadora disse que as mulheres precisavam ser submissas. Então, isso ganhou uma grande repercussão e ela diz de submissão, inclusive de esperar a hora para comer, que o marido for comer ou tiver o desejo de comer, coisas desse tipo. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre o lugar que a gente está colocando a mulher e muitas das vezes a gente vai de um extremo ao outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo que existe
esse grupo que diz que a mulher precisa ser submissa, que a mulher precisa se curvar ao homem, que a mulher precisa fazer aquilo que o homem quer que ela faça. Esse é um extremo, né? Esse extremo mais conservador, né? Esse extremo também, muitas das vezes, que está assentado sobre essas questões mais religiosas, vamos dizer assim. Mas a gente tem o outro lado do extremismo, né? E aí essa mesma influenciadora, depois que tudo veio à tona, existe também uma outra fala dela em que ela diz que as mulheres precisam serem independentes financeiramente, não depender de jeito nenhum de um homem. E a fala dela me preocupou quando ela diz o seguinte: a mulher, para ser feliz, deve ser independente financeiramente. Então vamos lá, esse é um outro extremo que, ao meu ver, também é perigoso. Quando a gente está falando aqui de, para ser feliz, eu preciso ser submissa ao homem, eu preciso ter um homem, a gente já ouviu essa história muito, né? A mulher, a felicidade da mulher estava ligada a ser uma mulher casada, a ter um homem ao seu lado, né? A ter um homem que cuida financeiramente em todos os aspectos dessa mulher, uma mulher submissa, e do outro lado, então, a mulher que precisa ser dependente financeira, que não depende de ninguém, que não depende de homem, e que isso é a fórmula para ser feliz. Gente, vamos combinar, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado, porque é minha obrigação aqui falar que felicidade, estudiosos de felicidade, são sérios nesse assunto, e a gente sabe muito bem que receitas prontas de felicidade, e felicidade como algo que fosse universal, como se não fosse possível a gente pensar no indivíduo, porque felicidade é algo muito individual. Por que eu estou falando isso? Porque eu, com 57 anos de idade, conheço os dois lados. Eu conheço mulheres, e eu já fiz mentoria com várias mulheres, e faço mentoria com várias mulheres, e mulheres do meu ciclo, sejam amigas, minha mãe, minha avó, mulheres, né, minhas irmãs, amigas. Eu conheço o lado da mulher que não é independente financeiramente, dona de casa. A mulher que decidiu ser dona de casa, a mulher que decidiu criar os filhos. Inclusive, eu vou contar um caso muito próximo, que é o da minha avó. A minha mãe também, dona de casa. E duas mulheres não independentes, né, financeiramente, ou seja, dependentes financeiramente, mas financeiramente autônomas. E, inclusive, no caso da minha avó, principalmente, o meu avô entregava o dinheiro para ela, todo o dinheiro para ela, era ela que administrava o dinheiro, e a minha avó viajou muitas vezes, a minha mãe também, pessoas que viajaram para onde quiseram, compravam o que queriam, faziam o que queriam. Eu lembro da minha mãe a vida inteira indo a teatros e cinemas sozinha, teatros, cinemas, shows, porque o meu pai não gostava, mas minha mãe tinha uma autonomia incrível para fazer com o dinheiro que ela quisesse, viajou para vários países. E então o que eu estou querendo dizer é isso, né? A mulher pode ser dependente financeiramente e ter autonomia financeira. Por outro lado, eu também conheço, infelizmente, mulheres que têm carreira, que têm profissão, que têm o seu dinheiro, mas o dinheiro não é necessariamente dela, porque muitas das vezes ela tem até que entregar esse dinheiro para um homem que vai decidir o que ela vai fazer com o dinheiro. Não dá a ela nenhuma autonomia, que controla essa mulher, que quer saber cada passo que ela dá, que para quem ela, né, mulheres que não têm a menor liberdade de fazer o que querem, de fazer, por exemplo, um encontro com amigas, de fazer uma viagem sozinha, de ir ao cinema sozinha, sabe? Então, é sobre isso que eu estou falando. Percebe o perigo das duas coisas, né? A gente achar que a vida ou que as relações, elas são assim tão pragmáticas, e não são. Não existe uma regra. O que a gente precisa pensar é em como cada um de nós lida
com essas questões. E o mais importante, nós estamos precisando falar é de respeito. A gente está precisando falar em não aceitar nenhum tipo de violência. Essa influenciadora agora veio à tona para dizer que o ex-marido, né, do qual ela se separou 3 meses depois de casar, ele chegou inclusive a tirar uma faca nela, que ela tinha, né, marcas de roxo na perna, que ele chegou a controlar a vida dela de uma maneira absurda, e uma mulher financeiramente extremamente independente, uma mulher rica, uma mulher cheia de seguidores, né, uma mulher famosa. Então, e a gente conhece vários casos assim. Outro dia foi Ana Hickman, outro dia foi fulana, beltrana, mulheres ricas, famosas, independentes, financeiramente, mas que não são independentes e não têm autonomia, muitas das vezes emocional, e não têm autonomia financeira, né? Então, para finalizar, eu quero dizer que, ao meu ver, o caminho para a felicidade é o autoconhecimento, é o posicionamento, é você não aceitar de maneira nenhuma nenhum tipo de controle de pessoas que querem controlar a sua vida. Saber se posicionar, saber efetivamente o que você quer e entender que isso não é egoísmo. Quando nós passamos por um processo profundo de autoconhecimento, sabemos o que queremos, nós sabemos nos posicionar, nós sabemos dizer os sims que a gente quer dizer e, mais importante, nós sabemos dizer os nãos que a gente deve dizer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Essa é a minha visão. Então, busque um processo de autoconhecimento, sabe? Faça uma terapia. E outra coisa, esteja atenta a qualquer sinal de que a violência pode chegar, né, a esse lugar da violência física, da agressão e às vezes até ao feminicídio, porque a violência ela é muito sutil, como no caso dessa influenciadora a gente percebe, começa com esse controle de querer, é por amor que eu quero saber com quem que você está, aonde você está, que horas que você vai chegar, né? Inclusive parece que teve um caso, ela conta que teve um caso em que enquanto ainda namorado, ela postou algo nas redes sociais que ele não gostou e ele mandou que ela pagasse. Então percebe o quanto isso não tem a ver com liberdade, né? Com autonomia. Então o meu conselho é que cada uma decide o que é bom para si. Nós precisamos respeitar as mulheres que decidem ser independentes, seguir uma carreira. Igualmente, nós precisamos respeitar as mulheres que decidem ser dona de casa, cuidar dos filhos, ter um parceiro ou uma parceira que assuma essas questões financeiras, mas que ainda assim tenha autonomia sobre a sua vida. Então, não é sobre essa questão que hoje também as pessoas pensam tanto e se apegam tanto, que é a questão financeira. É sobre autoconhecimento, é sobre respeito, é sobre cuidado e é sobre estar alerta a todos os sinais de violência. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, dá aqui o seu like e me siga nas redes sociais, sempre com @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.